Bom dia, minha gente. Ótima quinta-feira. Como estão todos por aí? Bom, eu espero que todos estejam muito bem. Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre comunicação, que é o nosso tema do mês de julho. Vocês sabem que toda vez que eu me preparo para vir conversar com vocês, eu estudo um pouco, revisito o tema, dou uma olhada no que tem sido dito aí nos últimos tempos, né? Dou uma olhada nos desafios que a gente tem em relação ao tema que a gente vai abordar e estudo um pouco o tema de maneira atemporal, olhando para tudo que a gente tem. E aí, para fazer a minha preparação para falar sobre comunicação, eu fui revisitar um colega que é Lacan, um dos psicanalistas mais famosos que tivemos aí, além de Freud, que fala sobre a importância da linguagem para a gente se colocar no mundo, né? Para o ser humano fazer a ponte, para o ser humano se colocar no mundo e conseguir fazer a ponte entre o seu subconsciente e o mundo externo. Então, é através da linguagem, do processo de comunicação, que a gente organiza as nossas ideias, os nossos pensamentos e até aqueles pensamentos que não são conscientes, que estão latentes à nossa consciência. É através da linguagem que a gente consegue organizá-los e expressá-los para o mundo. E nesse movimento de organização, o mais importante ainda é anterior ao processo de entendimento pelo outro, porque o mais importante é o entendimento sob a perspectiva de você mesmo, é o autoentendimento, se é que a gente pode falar desse jeito. E isso é muito importante e é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção. No vídeo passado nós falamos aí sobre a importância do diálogo aberto, sobre a importância de observar as próprias necessidades e as necessidades do outro. E aí eu fiquei pensando em como a gente conseguiria conversar hoje de forma que pudesse ser produtivo para vocês e prático. Então tem alguns caminhos que eu gostaria de percorrer nesses minutos que nós vamos passar juntos. Um deles é o seguinte: nós vamos começar perguntando como é que funciona o nosso processo de expressão, né? Quando a gente assume que nós vamos comunicar uma ideia, que nós vamos declarar uma ideia ou um pensamento, é certo que nós vamos partir das referências que nós mesmos temos sobre aquela ideia ou aquele pensamento. E não existe outra forma de fazer isso. Eu preciso usar as referências, eu preciso usar das minhas experiências, eu preciso usar dos conhecimentos que eu tenho, dos caminhos que eu percorri para chegar a uma expressão lógica, a uma declaração lógica daquela informação. Isso é natural e é muito importante. Só que se a gente pensar que todo mundo vai declarar pensamentos, sentimentos e emoções partindo das suas próprias referências, experiências, conhecimentos, caminhos que percorreram, existe aí uma grande possibilidade de haver uma falta de alinhamento no processo de comunicação. Porque nem sempre a minha referência está clara ou é conhecida pelo outro que está recebendo a minha informação. O grande sucesso do processo de comunicação está exatamente aí.
eu perceber dinamicamente, recorrentemente, que a minha referência pode não ser a referência do outro. E aquilo que é muito claro, transparente e objetivo para mim, pode não reverberar da mesma maneira no outro. Por isso que é tão importante eu ter claro para mim quais são as minhas necessidades e referências, para que eu possa organizar este processo de declaração, de informação, de comunicação de uma maneira evidente para mim e acessível para o outro. Simone, como é que eu garanto que vai ficar acessível para o outro? Quando a gente conhece a pessoa, quando a gente conhece o nosso interlocutor, quando a gente convive com o nosso interlocutor, isso vai se tornando mais fácil, porque você navega no mundo dele, você transita no mundo dele, você entende quais foram as referências dele, quais são as referências dele. Mais que isso, você compreende e percebe expectativas e necessidades. Então, é possível você adaptar o teu processo de comunicação a cada um dos seus interlocutores, observando. A observação é uma chave de ouro para um processo de comunicação bem-sucedido. Mas tem que observar, gente, genuinamente. Tem que observar com atenção, olhando olho no olho. Isso leva tempo, né? As pessoas demonstram sentimentos, demonstram emoções, demonstram pensamentos e atitudes todos os dias, mas nem sempre são padrões facilmente percebidos. Então eu preciso de atenção. Então, quando Rosenberg fala sobre observar genuinamente, olhar esse ser humano como ser humano, né, no seu universo, o que ele está dizendo é exatamente isso. É você visitar a referência, o mundo do outro e perceber qual é a melhor forma de você declarar a sua necessidade para que ele compreenda a sua necessidade. Quando a gente diz é importante ouvir com atenção, e aí nesse momento a gente precisa se desprender da nossa ideia, do nosso pensamento, do argumento que está formado. Porque se eu estiver presa nesse argumento, se eu estiver numa postura de defesa deste argumento, eu não vou escutar com atenção, ativamente, aquele interlocutor e ter a oportunidade de compreender o mundo dele, as referências dele. E é exatamente através desta compreensão, é por meio destes sinais que eu encontro os melhores caminhos para entregar para ele a declaração da informação que eu preciso passar. Então veja bem, parece muito complicado, mas é mais simples do que a gente imagina. Se eu tiver a atenção focada, plena no outro, no momento em que ele estiver falando comigo, é exatamente este o momento em que ele vai me oferecer os melhores caminhos para que eu possa acessá-lo. E isso, gente, eu não estou falando de mágica, eu não estou falando de dicas de neurociência, embora respeite e acredite que funcionem. Eu estou falando da gente
usar um talento que nós nascemos com ele, que é o talento da convivência, que é o talento da gente estar perto, estar junto, estar com um com o outro. É esse talento, é a nossa natureza da convivência coletiva. Se eu tiver um pouquinho de atenção ao outro no momento em que eu estiver conversando com ele, eu vou acessar exatamente os melhores caminhos para entregar para ele aquela informação. Ponto de atenção, importantíssimo, importantíssimo. Antes de ter atenção ao outro, eu preciso ter atenção em mim mesmo. Eu preciso entender e compreender as dinâmicas das referências e do meu processo de comunicação e declaração. Eu preciso observar e compreender a dinâmica da minha linguagem, porque é também através dela que eu vou encontrar um melhor caminho para a escuta atenciosa, plena ao outro. Então, 2 pontos são muito importantes. Primeiro, entender a minha dinâmica de linguagem, entender quais são os meus canais, os meus melhores canais de linguagem e expressão, compreendê-los, acessá-los, reconhecê-los, porque temos canais muito fáceis, muito talentosos, muito potentes, e também temos canais que não são tão fáceis, que não são tão potentes, não são tão efetivos. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Eu sou extremamente visual. Eu preciso me conectar com uma imagem. Para mim, isso me mobiliza, isso me envolve no processo de comunicação. Então, quando eu vou comunicar algo importante para alguém, eu preciso ver a pessoa. Eu prefiro estar em contato visual com a pessoa. E a gente pode escolher essa forma. Veja qual é a forma que mais funciona para você. Tem gente que se conecta auditivamente, então a imagem é secundária, eu não preciso ter a imagem distrai o processo de comunicação, ela suja o caminho de acesso, né? Para mim é o contrário, se eu estiver vendo, isso vai me conectar ainda mais, eu consigo fazer leituras não só do que é dito, mas também leituras do ambiente, da forma como a pessoa está se expressando, da forma como ela movimenta o seu corpo, da forma como ela se dispõe. Então essas informações, para mim que sou uma pessoa visual, são muito importantes. E é bom que eu me valha delas, é bom que eu me conheça nesse sentido, conheça esta minha dinâmica para que eu possa usá-la a meu favor e a favor do outro no nosso processo de comunicação, certo? Estas são algumas informações importantes sobre essa ferramenta que transforma e eleva o nosso processo de desenvolvimento humano. A comunicação, ela é responsável por interações, né, e transformações de aprendizagem muito significativas. Então, eu diria que hoje é uma ferramenta essencial, sempre foi, hoje ainda mais, para o nosso processo de desenvolvimento humano, para o nosso processo de evolução enquanto comunidade, enquanto coletivo e mundo. É esse o bate-papo que eu tinha preparado para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem
eu vou deixá-lo no meu YouTube. No Instagram vai ficar no link da minha bio para todo mundo ter acesso. Logo, logo eu deixo lá para vocês. Um abraço grande, beijo, ótimo final de semana para todos vocês. Beijo no coração, minha gente. Até mais.